Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho há bons anos terrestres com o sistema Proteus. E hoje estou aqui para a gente falar exclusivamente do TES. O que vai acontecer com o TES? O TES vai desaparecer? Vamos entender isso, como é que isso vai funcionar? Bora lá! Então, é o seguinte, o TES segue no Proteus? Vamos entender isso aí direitinho. Primeira coisa, o que é o TES? Tem até algumas pessoas que têm dúvida do que é o TES. Quem não está muito ligado no fiscal acaba não sabendo exatamente o que significa o TES. Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, o TES, a tradução, né, de TES é tipo de entradas e saídas. Tá? Então são os tipos de entradas e saídas. Basicamente, é o coração dos cálculos fiscais, tá? É como que o sistema vai calcular os impostos, a parte fiscal, como que ele vai gerar os livros fiscais, como que ele vai calcular os impostos em si. Não é 100% dos impostos estão aqui, nem todos os tipos de cálculo, retenções estão no financeiro, tem umas variações aí. Mas a grande maioria dos campos está no TES. Tanto que ele tem uma instalação padrão que eu tenho aqui, ele tem 287 campos. Tá? Isso pode variar um pouco de acordo com a atualização e tal, com a versão, podendo até ter mais do que isso. Mas uma instalaçãozinha padrão tem 287. Imagina o que ele não faz, né? Porque tudo que você vai ter, você tem DIFAL, você tem CST, CFOP, tudo está aqui. Então, hoje é o grande coração do fiscal, né, do módulo fiscal, é o T. Um detalhe, né, ele é como é o tipo de entradas e saídas, ele tanto é compartilhado entre os documentos de entrada quanto os documentos de saída. Por que eu falo documentos de entrada? Porque pode ser nota fiscal de serviço, pode ser nota fiscal eletrônica comum, pode ser até tem um cliente que ele faz controle de locação e ele usa um documento de entrada. Por quê? Porque eu tenho que calcular alguns impostos, não vai para o livro fiscal, mas eu tenho que calcular impostos. Então a configuração está basicamente dentro do texto. Resumindo, é ele que dita todas as regras do fiscal. E aí o que eu acabei de comentar, né? CFOP, CST, cálculo de impostos e todas as regras fiscais. E eu também tinha comentado que existem outros cadastros, mas o principal é esse. Então, tudo se origina do texto. Não adianta eu ter um cálculo de CMS, mas eu preciso da guia, porque vai começar no texto. A guia vai estar em outra tabela, que não é o controle de entrada, do tipo de entrada e saída, mas o cálculo da guia vai se originar aqui, tá? Então, primeiro precisa originar o cálculo do imposto aqui, para depois gerar a guia lá na frente. Tudo começa no texto. Até se a gente for ver a retenção do financeiro, que é exclusivo do financeiro, o TES é que vai dizer se vai gerar financeiro para depois pensar na retenção. Então o TES é o coração. Hoje é o coração do fiscal. Tá? É ele que é o motor de geração de todas as informações. Mas nem tudo é para sempre. Né? As coisas elas mudam, elas evoluem. E assim, a gente tinha no TES, que nem eu coloquei aqui nessa instalação padrão, tinha 280 e poucos campos, 287. Então assim, o negócio começa a inchar, começa a ficar monstruoso, eu tenho que colocar tudo lá dentro. E a TOTS mudou um pouco isso. Ela já queria mudar e com a reforma tributária, mais para frente a gente vai entrar nesse detalhe. Outra dúvida, né? Já que o TES aparentemente vai ser extinto, aparentemente, tá? Continua no vídeo que tem mais coisa. Ele segue nas novas versões do Proteus? Se ele vai ser extinto, ele segue? Sim, o TES segue vivo. Só que ele deixa de ser o protagonista. Porque com a reforma tributária, sim, ele continua vivo. O TES segue vivo, mas deixa de ser protagonista na reforma tributária. Lembra que no passo anterior eu tinha falado que o TES é que manda em tudo. Já não vai ser mais assim. Mas ele continua vivo, só que ele perde o reinado. Então ele deixa de ser importante. Então já ficou velhinho e agora o novo rei precisa assumir. E ele vai perder isso para o configurador de tributos. Tá? Então, o configurador de tributos vai ser o novo motor de cálculos do fiscal. E o que isso implica? Lá no futuro, lá na versão 26.10, a TOTUS já prometeu que não vamos ter mais os cálculos de impostos no TES. Então, nem os campos vão existir mais. A ideia é que já migre tudo para o configurador de tributos, e aí o TES deixa de ter sua função principal, só que ele não morre, tá? Porque muitos dos campos vão ficar lá.
Uma curiosidade, em 26/10 ele perde os campos de cálculo de imposto, vão ficar só alguns. E nos clientes novos que compraram a 25/10, ou seja, que comprarem, né, tiverem já adquirindo uma versão nova, eles já não vão vir esse. Só que o TES ainda precisa existir, porque na parte operacional, nas integrações entre os sistemas, ele ainda vai continuar existindo. Por exemplo, que eu coloquei aqui, gera financeiro, quem que vai determinar se gera financeiro ou não? Ainda vai ser o TES. O atualiza estoque, poder terceiro também vão ser campos que ainda vão continuar. Entre alguns outros que têm funcionalidade operacional, como crédito de imposto, algumas coisinhas assim. Então, se ele não determina a regra fiscal, ele vai continuar. Se ele determina uma regra fiscal, muito provavelmente ele vai sair. Claro, talvez eles ainda não soltaram a lista 100% de quais os campos que não vão fazer mais parte. Dependendo da regra, como que o negócio se encaixa, talvez ele continue na TES. Mas só o futuro nos dirá. Já dei um spoiler anterior, mas quem que vai substituir tudo isso? É o configurador de tributos. Ele que vai ser responsável pelos cálculos. Ele que vai ser o novo motor fiscal de cálculos de imposto. Então, tudo que tiver relacionado a imposto, livro fiscal, não sei o que, quem que vai ser o responsável por tudo? Não é mais o TES e será o configurador de tributos. Beleza, aí o configurador de tributos surgiu com a reforma tributária? Não, ele já vinha sendo desenvolvido desde a versão 23.10, então ele já estava aparecendo lá. Só que é aquela história, né? O TES funciona. Para que eu vou usar esse configurador de tributos? Vou usar nada, isso aí é só para complicar minha vida. Pode ter certeza que a grande maioria dos usuários pensou isso. Não vou mexer com isso não, tá funcionando. Não, não quero não. Só que o que aconteceu? Reforma tributária. Novos impostos, novas formas de cálculo, enfim, mudou algumas coisas. E aí a TOTS aproveitou a onda, além de ter que implementar a reforma tributária dentro do sistema, vamos aproveitar e institucionalizar o configurador de tributos. Ou seja, o configurador de tributos vai ser a reforma tributária vai ser uma forma que a TOTS está utilizando para forçar a utilização do configurador de tributos. A princípio, o configurador ele é um pouco complicado de você entender a lógica dele, mas depois que você entende, ele é mais prático do que o texto, pelo menos para você desenhar os impostos, pelo menos para você entender como que o sistema está calculando. O texto era meio, tá escondido lá dentro, eu cadastro o campo e ele faz o cálculo. Agora no configurador de tributos eu tenho a opção de simulação, então eu vou entender mais fácil como que ele funciona. E aqui, só reforçando o que eu falei, ele ganhou relevância com a reforma tributária. Obviamente ele precisa da reforma tributária, acabou forçando o configurador de tributos a entrar em cena. E aí vem uma dúvida, quando que eu preciso trocar o TES pelo configurador de tributo? Porque assim, em partes, hoje o TES está funcionando em paralelo com o configurador de tributos. Então, o que a TOTS dá preferência? Se tiver cadastrado o configurador de tributos, eu uso o configurador de tributos. Se não estiver cadastrado, eu uso o TES. Hoje ainda funciona assim. Mas isso vai acabar com o tempo. Então, a premissa básica, quanto mais rápido, melhor. Por quê? Em 2025, a reforma tributária em si está em homologação. Então, as coisas estão aparecendo, a nota fiscal já está com algumas validações diferentes, já está forçando algumas coisas a mais, uma forma ou outra de mostrar na nota fiscal. Estavam algumas coisas em base em homologação na Cefaz, mas que já caíram para produção. Ainda é opcional porque se você não mostrar aquela informação, ele não valida. Mas se você colocar, ela já valida. Tá? Então tem a nota técnica lá que está demonstrando algumas coisas. Então se você criar a tag lá, né, na nota fiscal e mandar para a Receita, ele vai querer validar. Então não adianta ter a tag e mandar em branco. Você não pode nem mandar a tag. Então, mas está em homologação, porque se você não mandar, ele também não valida. Mas em 2026, dia 1º, vai validar. Curiosamente, já existem empresas que eu cheguei a conhecer que já estão trabalhando 100% com configurador de tributos, já não estão nem usando mais o texto. Tá? 1º de janeiro, a gente tem os novos impostos da reforma tributária. Então, IBS, EBS, IS, somente são calculados pelo configurador de tributos. Então, esses caras em especial, eles precisam estar cadastrados no configurador de tributos. Pessoal, eu deixei aqui customizações, eu deixei anotadinho aqui no cantinho, porque existem pessoas que customizaram coisas no texto, ou pelo menos buscar informação no texto. Contabilização ainda dá para, dependendo da contabilização, ainda dá para ficar. Mas, ó, customizações e contabilizações baseadas no texto precisam ser revistas. Então, o problema não é só
implantar o configurador de tributos. Você precisa perceber se você não tem nenhuma customização em cima dele. E existem pessoas que customizaram mesmo. Alguns analistas, eles fazem desenvolvimento, talvez por não conhecer totalmente o sistema ou por algum motivo, acabam customizando. Eu, desde que entrei na Microsiga, desde que eu conheço, não desde que eu entrei na Microsiga, vai. Isso em 1998, não vou nem contar os anos anteriores que eu trabalhei com o sistema, era assim, nunca customize o texto, nunca ponha nada no texto. O lançamento padrão ainda dá para encarar alguma coisa, dependendo da forma que é feito também. Mas customizar um motor fiscal, sendo que a legislação muda toda hora, não é uma coisa legal. Mas independente se é legal ou não, existe. Né? Existem empresas que têm customização no texto. E se tiver isso, bora rever, hein? Conclusão. O texto vai acabar? Não. Mas vai acabar seu reinado. Então, o rei já está velhinho e ele vai sair de cena. Quem vai dar prosseguimento a isso é o configurador de tributos. Todo mundo conhece o configurador de tributos? Nem todo mundo conhece o configurador de tributos. Então, bora conhecer. E seja rápido. Então, você precisa estar antenado com o que está acontecendo. Pessoal, se puder, deixa aquele like. Se quiser compartilhar o vídeo. Muito obrigado pela atenção.